E eu quero que você abra a Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Evangelho de Lucas, terceiro evangelho. Você vai abrir a sua Bíblia, ou nesse primeiro momento aí o seu celular, depois você pode desligar, porque você vai acompanhar aqui a mensagem. Você que está em casa e nos assistindo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu creio nisso, tá? A sua casa, o seu lar, a sua vida poderá ser mudada hoje. Você crê assim? Amém, amém, amém. O texto é conhecido. Fala de uma pescaria. E aí vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas. Pode deixar sua Bíblia aberta e vamos ler juntos aqui no Data Show. Vamos lá? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Verso 2: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Você pode repetir essa última parte aqui? Que estavam lavando as suas redes. Verso 3: entrou num dos barcos. Quem que entrou no barco? Quem entrou no barco? Jesus, o que pertencia a Simão. Vamos ler. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Vamos repetir essa parte? Vá para onde as águas são mais fundas. Preste atenção um pouquinho aí. Só esta palavra, esta frase, daria para a gente parar um pouco aqui e ficar pensando sobre a profundidade da nossa fé, pensar sobre a profundidade da nossa intimidade com Deus, pensar sobre a profundidade do nosso relacionamento conjugal. Gente, a palavra de Deus, só nesse texto, você encontra diversos verbos aí que nos convida a pensar um pouco mais nos propósitos de Deus. Mas vamos continuar. Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos ele falou o quê? Lancem as redes para a pesca. Antes de continuar, olha aqui algo que eu nunca talvez tinha percebido. Primeiro, ele fala com quem? Primeiro ele fala com quem? Com Pedro, gente. O texto está claro aqui. Aí diz, tendo acabado de falar, disse a Simão, ou seja, Pedro recebeu uma palavra específica. O Senhor Jesus já sabia, porque ele era e é onisciente, a posição que Pedro iria ocupar na expansão da igreja. O Senhor Jesus já sabia esse coração de Pedro, ousado, destemido, alguém queria fazer a diferença. Então ele dedicou esta palavra específica, porque ele sabia que lá na frente Pedro teria que ir para lugar mais fundos. Pedro iria vivenciar algumas experiências na sua caminhada, que em algum momento ele teria que ir além. Você vai observar que dos discípulos, ele é que se destaca depois, ele é que se manifesta falando e gesticulando e se posicionando, até que mais na frente aparece Paulo, que dá continuidade ao ministério apostólico. Mas ele recebeu esta palavra: vá para onde as águas são mais profundas. E aí, para os outros discípulos, o que ele falou? Lancem as redes para a pesca. Verso 5, vamos lá. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Você pode repetir? E não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Verso 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Verso 7, vamos correr.
Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Verso 8, quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam o quê? Estavam o quê? Perplexos, ou seja, não havia nesta adoração apenas uma meditação. Eu penso que esse foi um tempo de adoração. Pescar, estar com Jesus no barco e vendo as coisas aconteceram, havia o que? Perplexidade, porque havia o que? Uma expectativa no coração deles. A pergunta é: qual é o desejo do seu coração, ou qual a necessidade do seu coração nesta noite? O que você tem colocado diante de Deus para que haja perplexidade diante dos seus olhos? Ou vamos sair daqui também da forma natural como entramos e voltar para casa? Quem está perto de Deus, ele tem essa capacidade de ficar perplexo, porque Deus sempre tem coisas novas para nós. Você crê assim? Amém? Então, todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Isso vai acontecer no ano da expansão na IEB Linhares. Amém? Quando voltar o GCE, você vai ficar perplexo da quantidade de gente que estará ali sendo ministrado por você. Quando voltar o curso da teologia, você que já faz parte vai ficar perplexo. Quantas pessoas querendo estudar a palavra de Deus. Nós estamos perplexos nesse tempo de pandemia, porque nós estamos vendo a ação de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus sendo manifestada. Você pode dizer amém? Verso 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a quem? Disse a quem? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos aqui uma multidão. A palavra está sendo liberada. Mas esse Deus que você serve, que está liberando uma palavra para todos nós, Ele também está liberando uma palavra específica para o seu coração. É como se ele estivesse vendo apenas você aqui, conversando com você e falando com você. E aí Apocalipse diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja? Primeiramente sou eu, a igreja somos nós. Amém? Então ele disse a Simão: não tenha medo, porque de agora em diante você será o quê? Pescador de homens. E o verso 11 para terminar, o que diz? Todos juntos. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O que eles fizeram? Seguiram a Jesus. Vamos orar mais uma vez? Só esta palavra já é suficiente para fortalecer esse chamado de Deus em nossa vida. Você crê assim? Pai, obrigado por esta palavra. Como é bom ler a palavra do Senhor. Como é bom ouvir a voz de Deus. Obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor está em cada casa que está aqui conectado com a gente, nas redes sociais. Eu creio que o Senhor vai continuar falando ao meu coração e aos nossos corações. Eu sei, ó Pai, que pessoas que estão nos assistindo, irão nos assistir depois, ó Deus, estão com seus corações abertos para ouvir a Tua voz. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Obrigado porque o Senhor nos conectou, ó Deus, com esta pregação, com este culto, com este momento de celebração. Continua falando ao meu e aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O texto é muito claro. Você já leu, já entendeu? Jesus está ali, os discípulos pescaram toda a noite e não pegaram nada. De repente Jesus chega de uma forma tão
tranquila e diz assim para Pedro: olha, deixa eu entrar aqui no seu barco. E ele entra no barco de Pedro ali, e Pedro está ali lavando as redes com os seus companheiros, e Jesus pede para que eles afastem um pouquinho o barco. Ele falou o seguinte: hein, pega o púlpito aí, eu quero que o púlpito fique aqui, ó, tá certo? Porque aqui vai ser o melhor local para as pessoas me verem e ouvirem. E a Bíblia não diz, mas eu imagino que enquanto os discípulos estavam lavando as redes, eles estavam também ouvindo o que Jesus ensinava. E ali Jesus estava falando, ensinando, pregando a palavra. Jesus estava já preparando os seus discípulos para um tempo de expansão, para o crescimento da igreja, para a igreja que estava começando. Ele se aproxima, ele se revela, ele libera poder, ele está ali treinando, ele está ali capacitando, ele mostra a Pedro o que era preciso para uma excelente pescaria. Ele ensina a Pedro a forma correta de pescar, a posição estratégica. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu, quando li esse texto, eu tomei para a minha vida, e se eu já estava acreditando nesse ano da expansão, mais ainda com a leitura desse texto. Amém ou não amém? E aí, meus queridos? Você que está no seu lar, também nos assistindo, a sua casa, a sua família, eu creio que o Espírito de Deus, de uma forma como talvez você nunca vivenciou, poderá. Quando eu digo poderá, eu não estou limitando o poder de Deus, porque depende de mim e de você. A vontade dele é abençoar, a vontade dele é curar, a vontade dele é renovar. Agora depende do meu coração aberto, da minha mente, do meu entendimento. Como diz João 7,37, se você crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Mas ele disse que eu preciso querer, eu preciso desejar. Então preste atenção. Pensando nesse texto, pensando nesse tema da expansão da IEB Linhares para 2021, eu quero pensar com você um tema que Deus trouxe ao meu coração. Um tipo de fé que eu e você precisamos para viver esse ano da expansão. E que fé é essa? Fé que rompe limites. Você pode repetir? Outra vez. Deixa eu falar uma coisa para você. Normalmente, quando a gente fala de fé que rompe limites, normalmente, quando a gente fala de milagres, normalmente, quando a gente fala do sobrenatural, a nossa primeira impressão é visualizar ou trazer à mente, ao nosso coração, coisas grandiosas, coisas que fogem o nosso dia a dia. E aí eu quero pensar com você, que quando a gente fala de uma fé que rompe limites, de repente a gente está procurando em muitos lugares e coisas espantosas acontecerem, e você vai observar como é que Deus age em nossa vida, como é que eu posso viver uma fé que rompe limites no dia a dia. E aí eu quero caminhar com você pensando algumas verdades que podemos tirar desse texto. Então a primeira verdade sobre a vida de fé, baseada nesse texto, nessa experiência de fé que Pedro teve, a primeira ideia aqui é uma fé para viver as rotinas da vida. Você pode repetir comigo? Fé para viver as rotinas da vida. Eu, quando ouvi essa palavra, me chamou a atenção. O que diz o verso 2? Viu à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Gente, isso acontecia todo dia. Saíam de madrugada, iam pescar, voltavam à tarde, ou voltavam a meio-dia, ou voltavam à noite, deixava o barco no mesmo lugar, tirava as redes, limpava as redes. Quando pescava, eu não sei se eles faziam igual Nova Viçosa, a gente estava lá, e o pessoal já vendia os peixes ali na praia, e aí aquela rotina de levar para o frigorífico, de levar um pouco para casa, e de chegar em casa e fazer uma muquequinha, que a gente agradece, amém ou não amém? Havia uma rotina na vida desses pescadores. E como eu disse aqui, o texto deixa muito claro essa rotina. Acordar cedo, pegar o barco. Deixa eu falar uma coisa para você.
Rotina é algo que todos nós temos em nossa vida. Nesta pandemia, a rotina aumentou ainda mais, pelo fato de sermos cerceados no que diz respeito a frequentar alguns lugares, ou a fazer determinadas coisas. A maioria de nós, o que? Dentro de casa, levantar, comer, deitar, dormir, não é isso? Se você está bem com a esposa, aí você vai mais além, você vai para águas profundas, amém ou não amém? Quem tem ouvidos, aleluia, glória a Deus, né? Então veja bem, mas a rotina, ela tem o poder de roubar a paixão. A rotina tem o poder de tirar a nossa alegria, e isso em tudo que nós fazemos. Você está lá na sua empresa, no seu trabalho, você acorda, tem que trabalhar, é o mesmo lugar, bate o ponto, senta na sua mesa, pega o telefone, liga para alguém, 11 horas, 11h30, vai almoçar. Casamento, se nós não estivermos atentos, o casamento vira o quê? Uma rotina. Quando é uma rotina boa, menos mal. O problema é quando a rotina já é briga. O problema é quando a rotina já é descontentamento. Então veja bem, nesta pandemia, algumas pessoas, em virtude desta rotina, perderam a fé. Algumas pessoas não estavam preparadas, poxa, mas não tem culto, ou não é que não tinha culto, elas estavam acostumadas a uma rotina de vida, a um estilo de adoração, que quando mudou, ficaram perdidas. Poxa, não tem o culto, não tem a cadeira, não tem, você está entendendo? Algumas outras pessoas estão perdidas. Algumas outras tiveram a sua fé fortalecida. Tiveram que romper com a rotina, tiveram que viver na dependência, tiveram que partir para a criatividade, tiveram que sair da rotina, como aconteceu com a gente, comigo. Para quem nos conhece, quanta coisa que eu tive que mudar, e amém por isso. Então, fé para viver as rotinas da vida. Só que quando se fala de milagre, de fé, nós temos dificuldade de trazer isso para, pastor, dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre gosto de citar esse exemplo, até o fato de cozinhar, que já se torna uma rotina na vida de muitas mulheres. Quero sugerir a você para ter esse tipo de fé, para viver as rotinas da vida com alegria, viver as rotinas da vida com contentamento, é fazer o que tem que ser feito com alegria. Esta que é uma fé exponencial. É fácil, e aí, principalmente as mulheres, tem alguns homens que gostam de cozinhar, né? Eu até falei no dia que a gente cozinhou lá o porquinho lá, que ainda bem que eu não nasci mulher, senão ia passar fome. Dá trabalho, rapaz. Eu fiz apenas a metade, já cheguei, já estava meio pronto. E a senhora falou assim, ele nem lavou as panelas. Mas eu não lavei, porque a panela ficou uma gordurinha para colocar farinha, fazer uma farofa, por isso que eu não lavei, né? Porque eu ia fazer uma farofa, né, minha filha? Agora, veja bem, só que, qual é a tendência natural nossa? Quando a gente cansa de fazer o mesmo serviço, aquela mesma comida, sem ser reconhecido, é murmurar. A rotina tem o poder de gerar murmuração dentro de nós. Então, para esse ano da expansão, eu convido você a viver esse tipo de fé, a ter uma experiência de fé para viver as rotinas da vida. O que os discípulos estavam fazendo? Estavam lavando as redes. Eu não sei como é que estava o coração de Pedro, se ele estava murmurando, se ele estava reclamando com os demais colegas, você lançou a rede no lugar errado, você não soube pescar, mas o que eu vejo aqui é que eles não haviam pescado nada. Eles poderiam deixar as redes sujas, eles poderiam limpar no outro dia, por que não limpar? Eles poderiam falar o seguinte, mas vai sujar outra vez, para que limpar, para que lavar? Me lembro de André, o nosso filho, um dia
Sunamita ensinando, como sempre, a mãe com o filho: meu filho, tem que forrar a cama. Meu filho, tem que forrar a cama, né? Um dia ele falou assim: mamãe, para que forrar? De noite eu vou dormir outra vez. E é coisa de criança e de uns adolescentes e de alguns homens e mulheres já adultos, tá certo? Então, veja bem, meus queridos, fé para viver as rotinas da vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Fé para viver a rotina de um culto. Fé para vencer a monotonia de um casamento. Fé para viver um relacionamento sem expressão, sem vida. Repetindo aqui, às vezes a gente fica em busca de experiências milagrosas, de coisas grandes, e se esquece do dia a dia, da rotina. Salomão escreveu dizendo para nós tomarmos cuidado com as raposinhas, não apenas com as raposas grandes. Ele disse que são as raposinhas, que são as pequenas coisas que minam, que são as pequenas coisas que roubam alegria, que têm o poder de gerar um descontentamento em nosso coração. Então, fale comigo: eu creio que nesta noite o Espírito de Deus está me capacitando a uma experiência de fé, onde eu possa viver com alegria as rotinas da vida. Da mesma forma que o Senhor Jesus chegou até Pedro, chegou àqueles discípulos, Deus encontra você, Deus me encontra nas rotinas que temos que viver todo dia. Vamos ler o que está aqui? Deus nos encontra nas rotinas que temos que viver todo dia. Ouviu o pastor Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana, ele trouxe essa reflexão, e ele estava dizendo o seguinte, uma experiência que ele leu, que ele ouviu: um filho chegou em casa: pai, mas que milagre, que experiência de fé que eu vivi, e eu peguei o cavalo, estava galopando, e o cavalo tropeçou, e o cavalo caiu, e eu não me machuquei, o cavalo não se machucou. Pai, que milagre, que experiência de fé. Aí o pai: graças a Deus, meu filho, uma experiência de fé, glória seja o Senhor. Meu filho, eu também tive uma experiência de fé, eu peguei o cavalo, eu subi nele, eu galopei com ele, o cavalo não caiu, eu não caí, eu cheguei bem, uma experiência de fé. Falei: gente, que coisa tremenda, e a gente esquece disso. Aí você: irmão, conta aqui um testemunho. Rapaz, não tem um testemunho para contar? Deixa eu lembrar aqui um testemunho. Sabe por quê? Porque a gente está tão saturado na mente, né, de que testemunha, quando vem um ex, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Deus fez, faz e fará. Amém ou não amém? Por que eu tenho dificuldade? Um testemunho. Gente, nós estamos aqui hoje, já é um testemunho. Nós estamos aqui falando um com o outro, celebrando ao Senhor. Um privilégio estar aqui nesta igreja. Amém ou não amém? Fé para viver as rotinas da vida. O meu, o seu casamento, a nossa vida pode ser melhor. Depende se eu quero essa experiência de fé. Mas uma segunda verdade que a gente aprende nesse texto, diz aí: uma vida de fé que me mantém preparado para as oportunidades. Você pode repetir? O que é que diz o verso 2? Ele estava fazendo o quê? Eles estavam o quê? Lavando as redes. O texto está claro, eu já falei sobre isso, não precisamos nem detalhar muito aqui, tá certo? Eles poderiam deixar para o outro dia. Eles poderiam até falar: por que limpar? Nós vamos voltar para a água, vai sujar outra vez. Mas Pedro e os demais discípulos que estavam ali com ele, eles queriam estar preparados para toda e qualquer oportunidade que chegasse diante deles. Quantos de nós
temos fé, oramos ao Senhor, participamos de campanhas, jejuamos, mas às vezes não nos preparamos, não fazemos a nossa parte, não estuda, não se capacita, surge uma oportunidade na empresa, e aí você não está preparado, você não foi capaz de responder àquela iniciativa, a atender a algo que não era tão difícil. Então, experiência de fé, nós estamos aprendendo aqui, uma vida de fé que me mantenha preparado para as oportunidades. Sobrou um tempinho na agenda, estude. Sobrou um pouquinho de dinheiro, aplique, invista, para quando surgir uma oportunidade, você está preparado. Eu lembro que quando nós criamos o ICEF, o Instituto Cultural, Educacional e Filantrópico de Linhares, né, na ocasião, né, eu, o pastor Jário, Edilson, criamos toda a estrutura desse instituto, e aí, por alguma razão, não pôde funcionar, e eu não quero entrar em detalhes aqui. Eu poderia jogar fora o projeto, poderia ficar reclamando, poxa, mas tanto sacrifício, tanto suor. Não, nós ficamos lavando as redes, aperfeiçoando o projeto. Eu falei assim, um dia Deus nos dará a oportunidade de colocar esse projeto para funcionar. Passou 2, 3 anos, né, aí já estávamos aqui na IEB Linhares, mostrei para o pastor José Maria, Jabes, toca o barco. E aí implantamos o ICEF aqui na IEB Linhares, muitos aqui já conhecem, outros talvez não. Um instituto que vem prestando um trabalho relevante em nossa cidade. Mas por que foi possível? Porque nós vivemos uma experiência de fé que nos deixou preparado para quando surgisse a oportunidade. Então, não desista. Talvez um dia você tentou, não deu certo. Talvez um dia você falou, guarda. 1987, eu peguei uma folha de papel almaço. Vocês já ouviram contar essa história aqui? Quem conhece folha de papel almaço aqui? Eu gosto de falar de coisa antiga, gente. Da primeira à última linha, eu enumerei várias coisas que podia fazer na igreja, que um pastor iria assumir. Eu tinha aí meus 20 e poucos anos de idade. E aí fazer isso, fazer aquilo, evangelizo. Gente, aí fui lá e entreguei o pastor. O pastor pegou, falou nada, né? E aí eu fiquei meio, poxa vida, tantas ideias para a igreja aqui, mas eu guardei. Eu falei, um dia eu vou colocar em prática. Passaram alguns anos, entrou outro pastor na igreja, mas eu não entreguei a folha para ele. Falei, Jabes, o pastor é ele, a visão é dele, deixa com ele aí. Coisas que nós estamos fazendo hoje aqui na IEB Linhares, estava anotado lá desde 1987. Eu vou tentar achar esse papel almaço lá, a mulher deve ter jogado fora, né? De vez em quando ela faz uma limpeza lá. Gente, você está entendendo? Eu poderia reclamar, eu poderia murmurar, estou querendo ajudar, gente, há tempo para tudo. Então, uma experiência de fé que me mantenha preparado para as oportunidades. Vamos correr aqui, eu me empolgo quando estou pregando assim, gente, mas olha uma outra verdade que esse texto nos ensina. Ano da expansão. Se você quer realmente falar de fé, de milagre, de poder de Deus, eu quero convidar a você a ter uma experiência de fé que expresse generosidade. Fale comigo, uma fé que expressa generosidade. O que é que diz o texto bíblico? Vamos ler. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco, ele fazia o quê? Ensinava o povo. Gente, quando Jesus pede o barco a Simão, Simão não pensa duas vezes. Ele poderia falar, rapaz, você é carpinteiro, você não entende de pescaria, o que você vai fazer? Para que você quer isso? Não é isso que a gente faz? Às vezes um filho, o pai acha que sabe tudo, o filho fala, meu filho, você é novo. Eu acho que eu nunca fiz isso com Daís e André, não, né? Porque eu sou um pai assim, que eu te dizer, né? Ainda bem que eu pedi perdão essa semana ao Senhor, tá? A gente faz isso, mas para que você quer? Não, Pedro cede o barco,
dá o barco ao Senhor Jesus. Ele entra, ele senta, e Pedro fica tranquilo. Pedro podia pensar assim, poxa vida, hein? Vai gastar o combustível da semana, vai bater numa pedra, numa rocha. Você está entendendo? Vai afundar o meu barco. Não, Pedro aqui, ele não fez cálculo se iria gastar combustível. Tem uma frase que eu sempre falo aqui na igreja, a frase diz o quê? Está aí no data show para vocês aí, ó. Não decida em cima de cálculos, decida em cima de propósito. Você pode dizer amém? Não, tem coisa em nossa vida, gente, que não pode fazer muito cálculo, não. É claro que eu sou o homem do planejamento, do sentar, da razão, mas quando se fala de uma vida de fé, se é uma oportunidade que Deus tem te dado, expresse uma fé que tem uma conotação de generosidade. O que você tem, o que eu tenho, o que nós temos é para abençoar milhares de pessoas. Você crê assim? Não precisa responder. Quem é aqui que abençoa um missionário sistematicamente? Que mensalmente, ou de 2 em 2 meses, você manda uma oferta para ele? Quem é aqui que frequentemente abençoa uma família, ou uma pessoa? Eu queria que você pensasse nisso, porque a gente quer uma experiência de fé, e a Bíblia está nos mostrando aqui, ó, uma experiência de fé que expressa generosidade. A pastora Sunamita falou brilhantemente aqui sobre o dízimo. E aí eu sei que tem muita gente que me ouve, que quer ter fé, mas não dizima, ele não oferta. Gente, é uma incoerência, não tem como. Esta é a verdade bíblica. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. É o textuário da Bíblia. A vida cristã, ela não tem sentido sem generosidade. A vida cristã não tem sentido sem um coração liberal. E aí a gente quer viver milagres de Deus, mas quer pelos atalhos. Quer que alguém ore, e quer que alguém unja, quer que alguém faça isso e aquilo. E, pastor, mas eu não dizimei, não ofertei, Deus abençoou. Meu filho, é você e Deus. A pergunta é, o que é bênção para você? É ganhar dinheiro? É comprar uma casa, um carro? Se isto é o conceito de bênção que você tem, está fora da Bíblia. Isso aí é uma consequência de um viver diário, de uma bondade de Deus, de coisas que você fez e se preparou para isso, tá? Mas uma vida de fé que expressa o quê? Generosidade. Generosidade. Amém ou não amém? Mas vamos correr aqui. Uma fé que enfrenta com serenidade as frustrações. Você pode repetir comigo? O que diz o verso 5? Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. A sequência do verso que eu vou falar depois, você sabe a resposta. Mas como é o Senhor quem está mandando, eu vou lançar as redes. Uma fé que enfrenta com serenidade as frustrações. Nesse tempo de pandemia, quantas interrogações vieram à nossa mente. Quantas perguntas. Por que Deus permite? Por que isso veio? Independente da pandemia, talvez situações que você de repente até vivendo, e você não tem uma explicação, você não consegue entender, você gerou uma expectativa, você até que se preparou, você fez a sua parte. Estou me lembrando aqui o André, coitado do meu filho, ele vai brigar comigo, só falando, alugou o cerimonial, sonho de casar, de todo jovem. Nós tivemos a oportunidade de ir lá conhecer, lá em São Paulo, nem sei onde é que é o local. Ilha Bela, gente, aonde que eu imaginava?
né? Que o meu filho ia casar em Ilhabela. Fui lá e falei, meu filho, é meio longe aqui, é trabalhoso chegar aqui, faz lá mesmo. Ainda tentei ainda, né? Mas tudo bem. Aí você imagina aquela expectativa, a noiva, geralmente a noiva, né? E pensou nos detalhes, na beira do mar, o sol e aquela coisa toda. Aí vem a pandemia. Passou um tempo, conversamos um pouco lá, setembro, agora outubro, reuniu o pai e a mãe, fomos lá, reunimos a família, fizemos o casamento e celebramos ao Senhor. Quantas frustrações que podem tirar o brilho, tirar o encantamento, mas depende de você, depende de mim, de nós. É claro que tem situações, gente, que a gente não consegue falar com essa mesma facilidade que eu estou falando aqui. Como é que você vai explicar para uma mãe? Nós visitamos esta mãe. Ela engravidou de gêmeos. E uma dessas crianças, em menos de 4 meses, se não me falha a memória, fez 7 cirurgias. E ela veio a falecer. A gente foi visitar, e como é que você chega para uma mãe, você não sabe se dá os parabéns pelo filho que ficou vivo, ou chora pelo filho que morreu. Como é que você explica isso? Mas eles estão aqui. No primeiro momento, perplexidade, dor, interrogação, e a gente entende isso. Mas é esse tipo de fé que a gente tem que pedir ao Senhor. Uma fé que nos capacita a enfrentar com serenidade a frustração, um sonho desfeito, algo pelo qual você trabalhou, que você não contribuiu diretamente para que desse errado. Você fez tudo o que tinha que ser feito, mas mesmo assim não aconteceu. Meus queridos, é esse tipo de fé que torna a expansão saudável. É esse tipo de fé que torna o crescimento de uma igreja, de uma família, de um relacionamento, um crescimento que honra a Deus, que glorifica o Senhor, um crescimento alicerçado numa fé verdadeira e não apenas emoção. Amém ou não amém? Pedro falou, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, preste atenção, era um pescador conversando com um carpinteiro, e nem por isso eles se deixaram levar pela experiência. Não, fomos em todos os lugares aqui na Galileia, já pescamos em todos os lugares que a gente conhece. Não, eles não se deixaram levar pela frustração. Pode ser que eu esteja falando para a gente aqui que já desistiu por menos do que isso aqui, ou talvez por algo que tem sido demais para você. Talvez eu estou falando para a gente aqui que já está pensando em se acontecer isso, eu desanimo. Você já está profetizando que algo vai acontecer para justificar um comportamento seu. Tem uma música que a gente canta aqui, talvez canta hoje aqui, porque deixar a rede, como é que é? Quem mandou deixar a rede? Não é isso? Mas vamos correr aqui, quinto. Mas antes disso, eu esteve pescando agora pescando, né? Uma segunda coisa que eu sempre sonhei fazer era pescar. E aí agora tive a oportunidade de ir lá em Nova Viçosa, e não fomos para pescar. A gente estava lá e, coincidentemente, uma estratégia apareceu, e aí eu, o pastor Adonias e o Paulinho, e aí fomos pescar. E eles experientes, aquela coisa toda, eu estou ali, embaixo daquele sol. Depois de 2 horas, lançando lá, eu fiquei mais tranquilo, e aí tirando algumas fotos, vi que não pescaram nada. Aí eu falei, rapaz, eu acho que Deus quer me dar esse privilégio para humilhar aqui os dois aqui, né? Não pensei isso não, algo parecido. Aí fui lá e lancei. Gente, com menos de 2 minutos, é molinete que fala, né? Rapaz, começou a tremer. Falei, rapaz, nem bem eu joguei, os dois estão aqui há 2 horas, eu estou ali, ó. Pá, coloca o vídeo aí, tá? Estou ali e foi uma experiência de fé. Todo dia, Rapaz, em
Primeiro movimento aí, ó. Eu falei com vocês. Aí, ó, a primeira pesca do dia, entendeu? Uma galhada gigantesca. Nós estamos limpando o rio aí, o Carlos. Ficou registrado. O primeiro peixe é uma cobra anaconda. Isso é um bom sinal. Mas é um bom sinal. É sinal que já está limpando o rio, fazendo um trabalho ecologicamente saudável. Até mais, pessoal. Pesca do dia. Primeiro movimento aí, ó. Eu falei com vocês. Aí, ó, a primeira pesca do dia, entendeu? Uma galhada gigantesca. Nós estamos limpando o rio aí, o Carlos. Foram 2 experiências na mesma pescaria. Aquela expectativa, a vara tremenda, aquela coisa toda. E a fé cresce. E aí o resultado é isso aí, né? Uma fé que viva em obediência à palavra de Deus. É o 6º aí, um 5º. É esse tipo de fé, gente. Às vezes, a gente quer viver só de arrepio. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa vida nem sempre vai ser uma vida, né? Aquele crente, né, toda avivada, aquela coisa toda. Tem dia que você não vai ter esse arrepio. Tem dia que você não vai ter alguém ali para te sacudir. Então, nós não podemos depender de sentimentos. Nós não podemos estar dependendo de uma revelação nova. Não. É uma fé em obediência à palavra de Deus. O que Pedro disse? Porque é o Senhor quem está dizendo: eu vou lançar as redes. Nós temos hoje, irmãos, uma igreja evangélica que está ouvindo tantas vozes. Crentes aí que ouve mais a voz do Paulo Coelho do que o seu pastor. Crente aí que ouve a voz mais de palestrantes aí, eu não estou aqui desprezando ninguém, mas a palavra de um palestrante desse aí tem mais influência sobre a sua vida do que a palavra de Deus. O cara vai lá e fala aquilo que está na Bíblia e você fica de boca aberta, porque você não lê a Bíblia e não sabe que ele está falando Bíblia, e aí o cara é o cara. Que fé é essa, gente? Pedro disse: mas como é o Senhor que está mandando, eu pesquei a noite toda, eu conheço esse mar, este lago, sei onde tem peixe, mas se o Senhor está mandando. É esse tipo de fé que a gente ora para que Deus gere em nosso coração para 2021. É esse tipo de fé aqui para o ano da expansão, lá no GCE, lá nos nossos ministérios. Amém ou não amém? Mas é uma fé que tenha respaldo na palavra de Deus. 1978, a gente orava lá na casa da tia Lourdes. Tia Lourdes, ela é uma mulher de fé, de oração, mas ela estava com câncer. Um dia chegou um evangelista lá, e ele querendo assim se promover. Eu tinha aí 16, 17 anos de idade. Aí o evangelista chegou assim para tio Augusto: olha, eu orei por sua esposa, e ela foi curada do câncer, e eu ainda novo, mas já tinha uma certa experiência. Eu falei: meu Deus, para que isso e por que isso? Não passou muito tempo, a tia Lourdes faleceu, mas faleceu crente. Então tem muita gente aí falando coisas que você quer ouvir, tem muita gente liberando palavra aí para massagear o seu coração, aí você gosta, você vai atrás, você dá dinheiro. Se a palavra que ele liberou, que ela liberou, tem respaldo bíblico, está na Bíblia, amém, eu creio em milagres. Amém ou não amém? Mas é uma vida de fé em obediência à palavra de Deus. 6º e penúltimo, uma fé que demonstra o quê? Quebrantamento. Você pode repetir? O que diz o texto? Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou o quê? Um homem pecador. Preste atenção. Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de milagre, nós estamos falando de poder. Mas se você observar, o texto em si é um relacionamento que Jesus está aqui estabelecendo principalmente com Pedro. E se você observar atentamente, o que está acontecendo aqui nesse texto é muito mais do que o milagre de uma pescaria.
é muito mais do que esses discípulos ficarem perplexos. O que está acontecendo aqui é uma revelação que o Senhor Jesus está dando a Pedro de quem ele é. Pedro aqui, no primeiro momento, ele não saiu correndo para dar o testemunho da pescaria. Pedro aqui, ele não ficou querendo, vou gravar um DVD, porque um milagre aconteceu. Vamos fazer um culto para agradecer a Deus e contar o testemunho. Quantos peixes que chegaram aqui em nossa rede. A ação do Espírito de Deus na vida de Pedro, quando ele percebe o milagre, quando ele vê os peixes, aqui o texto já está mais na frente um pouco, eles vão, lançam as redes, lugar mais fundo lá, e os peixes vêm. Olha qual é a percepção do coração de Pedro, olha a reação deste homem: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então é esse tipo de fé que nós precisamos, para quando o milagre acontecer, a gente não ficar assim, poxa, mas foi ele que orou, ou foi eu que orei, ou foi naquele culto, ou aconteceu isso porque eu jejuei, ou aconteceu isso porque eu dei uma oferta. Não é esse tipo de fé, irmãos. A fé verdadeira, ela gera quebrantamento, ela gera rendição, ela gera dentro de nós uma percepção mais pura, mais realista de quem é Jesus. Ele é Senhor da nossa vida. Amém ou não amém? É esse tipo de fé. Uma fé que revela a nossa insignificância, que revela a nossa pecaminosidade. É esse tipo de fé que eu vejo nesse texto. Uma fé que demonstra quebrantamento. Pedro era arrogante, Pedro era destemido. Você conhece a história de Pedro, mas quando ele vê o milagre acontecendo, preste atenção. Se fosse eu, está vendo aí? Eu ia olhar para todos os pastores de Linhares. É claro que eu não ia falar isso, né? Estou apenas fazendo suposição aqui, está vendo? Jesus me chamou, pediu que eu fosse pescar aqui nos lugares mais profundos, me deu uma dica. Então, está vendo aqui quantas vidas vieram aqui para a igreja, quantas pessoas, por quê? Porque Jesus veio. É esse coração soberbo que Deus deseja trabalhar dentro de nós. Pedro não se colocou na posição de melhor do que os outros discípulos, porque anteriormente eu disse a você o que está na Bíblia. Houve uma palavra específica de Jesus a Pedro. Ele poderia se vangloriar, ele poderia se colocar diante de Pedro e Tião. Está vendo aí, gente? Estou assim com homem. Não. Ele se rende, ele se quebranta, ele se humilha diante do Senhor. Nesse mês de janeiro, no dia 20, eu nem falei com a Sunamita isso. Eu fiz, e aí não foi eu, já começa errando. O Espírito Santo de Deus orou por mim e na minha vida, e me levou a fazer uma oração que eu nunca fiz em 58 anos de vida. Uma oração de quebrantamento, e o Espírito Santo ia falando, você é isso, eu sou mesmo, me ajuda. E tem isso aqui, e eu fui me rendendo diante dele. Ele foi trazendo coisas que às vezes a gente olha e não vê como algo que ofende a Deus. Às vezes é algo que a gente vê como virtude, Deus está vendo de uma forma diferente. E eu louvei ao Senhor, falei, Deus me dê graça, me capacita. E eu estou nesse processo, irmão, de vivenciar quebrantamento. Como eu preciso disso? De me render diante do Senhor e deixar que Ele fale, que Ele faça, porque Ele faz o melhor por mim, para mim, e Ele tem o melhor para a minha vida. Você crê assim? Amém. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Antes de terminar essa palavra, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra ao meu coração. Obrigado por esta noite. O Senhor preparou este culto, o Senhor preparou esse ambiente, tudo que está acontecendo aqui. Ó Deus, está contribuindo para que o Teu Espírito, ó Pai, gere em minha mente, em meu coração, no coração dos Teus filhos que aqui estão, daqueles que estão acompanhando nos seus lares, nas redes sociais, a vontade do Senhor, o querer do Senhor.
Eu oro, Pai, para que a gente, ainda neste culto, possa ter uma experiência de fé com o Senhor. Uma experiência de fé, Senhor, que nos leve a viver uma vida de obediência à Tua palavra. Uma experiência de fé que nos capacite a viver as rotinas da vida. Uma experiência de fé que nos ensine a expressar generosidade. Uma experiência de fé que nos capacite a enfrentar com serenidade as frustrações da vida. Uma experiência de fé, Senhor, que demonstre quebrantamento. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa a minha arrogância, a soberba do meu coração, a vaidade, tudo aquilo que não glorifica o Senhor na minha vida, tudo aquilo que não honra o Teu nome. Em nome de Jesus, eu me rendo diante do Senhor, eu quero me prostrar aqui diante do Senhor, quero consagrar a minha vida para o louvor e para a glória do Teu nome. Eu oro, ó Pai, pela vida de homens e mulheres que aqui estão, pessoas que estão se posicionando. Eu estou falando aqui para gente casada, eu estou falando aqui para noivos, eu estou falando aqui para solteiros. Pai, em nome de Jesus, famílias que estão aqui reunidas, em nome de Jesus, eu oro para que todo espírito, Senhor, de confusão dentro de casa, nos lares, filhos, ó Pai, desrespeitando o pai e a mãe, oh Deus, em nome de Jesus, quebra essa fortaleza da desonra, quebra essa fortaleza, Senhor, da rebeldia, da mentira, da infidelidade. Eu estou falando aqui para patrão, estou falando aqui para empregados. Nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos nos render diante do Senhor, reconhecendo o outro superior a nós mesmos. Se eu quero uma experiência de fé, oh Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa igreja, tenha misericórdia de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Libera esta unção sobre esses corações que estão aqui, ó Deus, aprisionados, ó Pai, por palavras de maldição, por palavras, ó Pai, que estão entristecendo o Espírito de Deus. E em nome de Jesus, libera esta unção. Gente que está aqui parado, gente que está aqui, ó Pai, desanimado, gente que não consegue pregar, evangelizar. Há um desejo no coração, em nome de Jesus. Esta é a noite, ó Pai, desse mover do Teu Espírito. Eu quero e nós queremos uma fé, ó Deus, uma fé que possa romper os limites do medo, os limites da ignorância espiritual, os limites, ó Pai, de palavras que foram liberadas sobre nós, sobre o Teu filho, sobre a Tua filha. Pai, em nome de Jesus, nós estamos no ano da expansão, nós queremos viver o novo de Deus, queremos viver uma nova dimensão. Eu quero isso para a minha vida, nós queremos isso para nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Amém. A diferença estará na decisão do seu coração. Você só pode dizer que esta palavra foi uma palavra de Deus para o seu coração se ela gerou mudança, se ela não mexeu apenas na sua emoção. Você só pode dizer que você foi impactado por esta palavra se em alguma área da sua vida tiver mudança, tiver transformação. O foco aqui é um conhecimento de quem é Jesus. O foco aqui é um chamado de Deus, que é assim que termina essa história. Você só pode dizer de uma fé que rompe limites se você está disposto a se quebrantar. Um quebrantamento que não acontece apenas num culto, na igreja, que você se emociona, que você chora, que a música mexe, que a palavra mexe, mas um quebrantamento que te leve a pedir perdão a alguém que você feriu e que está ferindo. Como eu disse aqui, talvez a sua experiência de fé é uma rotina de desonra dentro de casa, desonra com o seu pastor, desonra com o seu líder, desonra com você mesmo, você mesma. Não honra esse
corpo que é templo e morada do Espírito Santo. Mas Deus é bom, amém ou não amém? E Ele nos trouxe aqui para trazer essa palavra, porque no ano da expansão nós não podemos ficar limitados, nós fomos chamados para romper. Vamos colocar de pé. O que é que diz a última verdade? Que tipo de fé que nós queremos para o ano da expansão? Fale comigo. Uma fé que gere uma disposição para seguir a Jesus. Você pode repetir? Uma fé que gere uma disposição para seguir a Jesus. Você pode dizer amém? O que é que diz a palavra de Deus? Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Fale comigo, deixaram tudo e o seguiram. Pode ser que nós precisamos também deixar alguma coisa para seguir melhor a Jesus. Eu vou tirar o pode, eu creio que todos nós temos que deixar alguma coisa, e deixar requer sacrifício. Você conduzir um barco dentro da água é fácil, agora arrastar barco para a praia, quem é pescador sabe, requer sacrifício, em cima da areia. Você precisa de ajuda, me ajuda, e eu quero convidar a você que está de uma forma muito clara, tendo a experiência com Deus, você que deseja arrastar esse barco que representa tanta coisa na sua vida, um vício, uma bebida, um relacionamento que não honra o Senhor, um negócio mal feito, uma forma de agir, de se relacionar que você quer mudar hoje, hein? Arrasta esse barco. Pastor, já tentei uma vez, tenta outra vez, não desista, tenta novamente, não jogue a toalha. Pastor, já são 20 anos, pastor, o casamento, e tenta mais um pouco. Pedro falou, olha, pesquei a noite toda, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Não desista, pastor, já estou cansado, hein? Não chute o balde, não. Uma segunda verdade para terminar aqui: abra mão daquilo que te impede de seguir a Jesus. Abra mão nesta noite. Pedro deixou o barco. Deixa eu falar uma coisa para você, preste bem atenção. O barco era a fonte de renda daquele homem. Nesse caso específico, eu não estou dizendo que você tem que abrir mão da sua fonte de renda, mas preste bem atenção na decisão. Ele deixou aquele barco para seguir a Jesus. Algumas pessoas, Deus requer algo além daquilo que a nossa imaginação possa imaginar. Uma redundância aqui. Depende do chamado, depende da sua posição, depende do chamado de Deus para a sua vida. Nesse caso específico, ele deixou o que era uma fonte de renda. Ele falou: Deus tem algo melhor para a minha vida. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Enquanto a gente louva, eu quero dar oportunidade a você que ouviu a voz de Deus, você que deseja primeiramente abraçar a Jesus pela fé. Talvez você não teve esse encontro com Jesus, e hoje você sente esse desejo. Eu vou convidar a você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Mas vou convidar a você também que já segue a Jesus, mas está seguindo Ele de longe, perdeu Jesus nas férias, no verão. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sai do seu lugar, é a noite da sua vida, aleluia. Oh Deus, pode vir, Deus te ama, Deus tem uma palavra para o seu coração. Oh Deus, sai do seu lugar, Ele é bom.
vamos orar, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que para algumas pessoas não é tão fácil sair do lugar e vir aqui à frente. Mas deixa eu falar uma coisa ao seu coração. O sucesso deste sonho do seu coração, deste algo que você já projetou, desta data que você já marcou, depende de um coração quebrantado. Você está rompendo no seu jeito de ser, na sua forma de pensar, machucando pessoas e também sendo machucado. A Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Nós vamos ouvir mais uma parte dessa canção. Eu quero convidar a você, você filho, você filha, você está trilhando um caminho da desonra, você pai, você mãe, você esposo, você esposa, liderado, você que está na sua casa, nos assistindo, nos ouvindo. Esse é um tempo de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E como eu sinto isso dentro de mim, Deus quer ativar áreas na sua vida, mas depende desse rendimento, depende desse quebrantamento. Vamos louvar. Deus é bom, Ele te ama. Vem aqui à frente. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Oh, Deus. Quando tudo lhe faltar, Aleluia. esse cenário vai mudar. Deus, oh Deus. A tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Deus, ó Deus. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te Aleluia, honrar. aleluia. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Pai, o nosso coração é grato a Ti. Obrigado por esta noite. Obrigado por essa palavra do Senhor ao meu e ao nosso coração. Quero me render aqui diante do Senhor. Quero aqui consagrar a minha vida para o louvor e para a glória do Teu nome. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Áreas da minha vida, Senhor, que precisam ser mudadas e transformadas. Eu coloco diante do Senhor, aqui diante do altar. Mas oro também pela vida do Teu filho e da Tua filha. Homens e mulheres, jovens e adolescentes, que estão aqui ouvindo a Tua voz, que estão aqui, ó Pai, se rendendo diante do Senhor. Pessoas que estão nos seus lares, na sua casa, no seu trabalho, nos ouvindo, nos assistindo. Nós queremos, ó Pai, no ano da expansão, viver uma experiência de fé que possa romper todos os nossos limites, todos os nossos medos, todas as nossas angústias, todos os nossos temores, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor, que a unção do Senhor capacite a cada um dos Teus filhos. Traga a paz do céu, traga graça, sabedoria, discernimento. Coloca a gente no caminho dos Teus filhos, para ser um canal de bênção, para ajudá-los neste propósito de romper em fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe. Pode voltar para o lugar de vocês, pode tomar o seu assento. Que Deus abençoe
Glória a Deus. Tome o seu lugar.